Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês aqui na nossa TV Carlos Rosa. E hoje para vender livros. Eu sei que alguns já não vão gostar, mas eu também estou um pouco me lixando. Vai passar agora na sua tela a capa do livro que eu estou lançando hoje. Na realidade vai ser lançado amanhã. Segredos da História do Brasil. Tudo o que você sempre quis saber e ninguém lhe ensinou. Mas antes eu tenho que lhe contar por que eu escrevi esse livro. Há muitos anos atrás eu estudava aqui numa escola aqui na Rua do Hipódromo, aqui em São Paulo, chamado Escola Técnica Rui Barbosa. Fiz o ginásio lá. Que eu creio que hoje a escola se chama Luciano Maia. Creio, não tenho certeza, faz muitos anos que eu não passo lá. Que era o diretor da escola daquela época que eu estudava lá, Luciano Maia. E nós tínhamos um professor de história chamado Albertino Dalva, com D apostrofado. E ele, sabendo que eu gostava muito de história, me emprestou um livro e disse para mim: você tem 2 dias para ler esse livro e me dizer por que este livro se chama O Diário Secreto. O autor era Humberto de Campos. Fui para casa, devorei o livro. 2 dias depois eu entreguei para o professor e ele dizia: e aí, por que esse livro se chama O Diário Secreto? Falei: professor, eu não vi muita coisa de extraordinário no livro, a não ser uma frase, que não tem muito nexo com o que eu li. Eu falei: qual é a frase? A história do Brasil, para maior coerência, deveria ser escrita em papel higiênico. Ele falou: é essa a frase que eu queria que você descobrisse. Eu fiquei admirado. Falei: pô, mas é tão ruim assim? Ele falou: pior. Mas não é isso que nós estudamos nos nossos livros de história? Eu falei: exatamente. Naquela época, hein, gente? Há 56 anos atrás, o governo brasileiro já não permitia que se editassem livros verídicos neste país. Veja quantos anos. E eu falei: como é que eu vou saber a verdadeira história? Falei: é simples. Aqui na biblioteca da nossa escola, tem 2 livros que você pode lê-los. Estão aqui, mas só que ninguém mexe neles. Falei: quais são? Primeiro chama-se No Limiar da História. Autor, professor Assis Sintra. Eu falei: eu nunca ouvi falar. Eu falei: eu sei que você nunca ouviu falar. Foi editado em 1923, Livraria Francisco Alves, Rua do Ouvidor, 166, no Rio de Janeiro. Primeira edição. E depois que você ler esse livro, você vai ler outro livro de Viriato Correia, chamado País do Pau de Tinta, que foi editado em 1938 pela Civilização Brasileira também, 1938. Cara, quando eu peguei esses 2 livros e comecei a lê-los, eu mudei a minha vida completamente. Falei: eu quero ser historiador, mas eu já tinha dito um pouquinho antes que eu ia ser vendedor de conselhos. Meu cérebro ficou meio perdido naquela época. Eu não sabia disso, né? Porque eu disse para o meu pai que eu ia viver de vender conselhos, porque se conselho fosse bom não se dava, vendia-se. E eu, com 14 anos de idade, eu decidi que eu ia vender conselhos, que é o que eu faço até hoje. Mas aí eu me apaixonei pela história e comecei a devorar livros e livros e livros. E eu descobri nos sebos, vocês não têm ideia o que eu fazia nos sebos. Eu entrava no sebo de manhã e saía à noite, carregado de 8, 10, 20 livros. O que eu ganhava era só para livros. Quando eu fui para a Bahia, descobri uma livraria chamada Livraria Brandão. Isso, saindo da Praça Castro Alves, a primeira rua à direita, a Rua Rui Barbosa, onde era a casa do Rui Barbosa, onde o Rui Barbosa morreu. Logo que você sai da Praça Castro Alves, é a primeira à direita, subindo, tem a Rua Chile, antes da Rua Chá à direita. E ali tinha uma livraria, a Livraria Brandão. Rapaz, eu entrava de manhã e saía à noite, carregado de livros e gastando fortunas. Livros de história, raros, raríssimos. Bom, e aí, depois que eu li tudo aquilo, eu falei: bom, e agora, o que eu vou fazer com isso? Vou guardar aqui dentro da minha cabeça? Isso não vai servir para nada, porra. E comecei a escrever sobre a verdadeira história do Brasil. Muito bem. Escrevi,
fiz um livro espetacular chamado Reensinando a História do Brasil. Mandei para 11 editoras, naquela época, há muito tempo atrás. Isso foi em 1984, 83, 80, por aí, 82, 83. Então, eu terminei o livro e mandei para 11 editoras. Cópia, dessa grossura. Todas me responderam, dizendo que eu tenho cartas, tenho algumas cartas, inclusive da Prefeitura de São Paulo, da Fundação Gregório de Matos, eu tenho cartas dizendo que o livro é extraordinário, só que não podia ser publicado. E eu recebi 2 telefonemas naquela época. E os 2 telefonemas foram muito interessantes. As pessoas não se identificaram, é claro, mas uma disse com muita clareza para mim: se você publicar o livro, primeiro nós matamos o Etcar, depois nós matamos o Júnior, depois matamos o Rodrigo, depois matamos a Nazaré e depois matamos você. O Etcar, o Júnior e o Rodrigo eram meus filhos. A Nazaré era minha mulher. E eu. Cara, que loucura é essa? E o outro telefonema que eu recebi, o outro foi mais lacônico. Se o livro for publicado, você morre. Acabou. Só assim. Mais nada. Até que uma das editoras, que eu não vou dizer o nome, mandou um historiador falar comigo. Levou, estava com a cópia que eu tinha enviado, e disse para mim: rapaz, seu livro é simplesmente extraordinário. Só que vai ter que fazer alguns ajustes. E eu disse para ele: qual é o ajuste? O capítulo sobre José de Anchieta não pode ser feito dessa maneira. Por quê? Tem alguma mentira? Não. Mas só que nós não podemos editar esse livro dessa maneira e também não podemos editar o livro falando do último capítulo do José Bonifácio de Andrade e Silva, você vai ter que refazer. Eu falei: eu não vou refazer nada, então nós não publicamos. Bom, e o livro não foi publicado. Conversando com algumas pessoas, me caiu na mão um livro de Assis Brasil chamado Tiradentes. E eu li o livro de Tiradentes, eu já conhecia a história, e conversando com um historiador de uma outra editora, que não tem autorização para dizer quem é, falou: pô, por que você... Ele leu meu livro, por que é que você não romanceia este livro? Porque era um livro de história. Como é que é, pá? Romanceia o livro, faz um romance. A mesma coisa que Assis Brasil fez para contar a verdadeira história de Tiradentes. Pô, mas vai dar um trabalho desgraçado, o problema é seu. E eu comecei a trabalhar nisso. E surgiu agora um livro, Segredos da História do Brasil, que tem os seguintes capítulos: o verdadeiro descobrimento do Brasil. Você vai saber quem foi realmente que descobriu o Brasil. Se você achava que foi um cara chamado Pedro Álvares Cabral, caiu do cavalo. Primeiro que o nome de Pedro Álvares Cabral não era Pedro Álvares Cabral, era Pero Alves Gouveia. Segundo, você vai descobrir, que é o segundo capítulo, quem foi que fundou a cidade de São Paulo e quando. Se você disse que a fundação da cidade de São Paulo foi feita por 2 jesuítas, um chamado Manuel da Nóbrega e outro José de Anchieta, errou feio. Terceiro, você vai saber quem é realmente o padre José de Anchieta, que hoje é São José de Anchieta. Ele foi canonizado pelo nosso Papa atual, né? O Papa Francisco, que também é jesuíta como ele. Você vai saber a verdade, mas de uma maneira contada, de uma maneira diferente. Depois, o 4º capítulo é sobre a colonização dos holandeses. Desde muito menino, eu sempre me debati com isso, que alguns imbecis não sabem nada. Não sabem nada. Ah,
Mas se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses, nós seríamos outro país. É mesmo? Vocês vão saber a verdade sobre a colonização holandesa, o que aqueles canalhas dos batavos fizeram no nosso país. Depois, vocês vão saber falar de um homem que delatou a Conjuração Mineira, chamado Joaquim Silvério dos Reis. Aquele cara que foi lá e dedurou Tiradentes e toda aquela cambada, né? Que queria fazer a independência do Brasil. Conjuração Mineira, que foi todo mundo deportado, etc. Que acabou o Tiradentes numa forca. É mesmo? Vocês vão saber a verdade sobre o fato. Depois, o outro capítulo é sobre o nosso herói. Qual é o maior herói que existe no Brasil? Joaquim José da Silva Xavier. Ora, mais conhecido pelo vulgo de Tiradentes. Mas quem era esse cara? Como foi realmente o julgamento de Tiradentes, você sabe? E será que ele foi enforcado mesmo? Depois, nós ficamos independentes. Um homem extraordinário, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, há dúvidas, e Carlota Joaquina. E aí chama-se As Aventuras, Amores, Juras e Falsidades de um Príncipe, que aqui no Brasil era Dom Pedro I, depois ele traiu o Brasil e foi ser Dom Pedro IV de Portugal. Vocês vão saber quem era esse canalha, esse bandido, esse assassino, que é herói nacional. E por fim, um maçom chamado um dos irmãos, José Bonifácio de Andrada e Silva, o famoso patriarca da independência. Patriarca quer dizer o pai, aquele que começou, aquele que fez a independência do Brasil. Será que é verdade? Vocês vão aprender exatamente esses itens, desde o descobrimento do Brasil até a independência do Brasil, para que vocês nunca mais falem besteiras. Vocês vão aprender a verdade, porque a história do Brasil, para maior coerência, deveria ser escrita em papel higiênico. Mas só que vocês vão aprender história não da maneira como está, por exemplo, no extraordinário livro de Assis Sintra, No Limiar da História. Não desta maneira, porque vocês vão decorar datas, vão decorar nada de decorar nada. Vocês vão ler o maior romance que vocês já leram na vida de vocês. Aliás, não é um romance. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 romances. Mas escritos de uma maneira que você nunca leu na sua vida. Aí depois vocês vão dizer que... Depois vocês vão me criticar. Aí eu vou aceitar as críticas. Quer dizer, rapaz, você pode ser como alguns, eu sei que alguns vão dizer, rapaz, você pode ser um bom numerólogo, mas como escritor você não é nada. Acho que não. Já escrevi 8 livros que são um sucesso total, mas nunca tinha escrito um romance assim. Apesar que eu escrevi O Jarro Amarelo, que é um livrinho pequenininho, que você lê numa hora e meia, 2 horas, que todo mundo gosta. É um pequeno romancezinho. Mas agora não, agora eu fui mais longe. Agora eu vou contar a verdadeira história do Brasil, desde o descobrimento do Brasil até a independência do Brasil. E amanhã, sábado, às 8 horas da noite, em ponto, eu vou estar aqui ao vivo com vocês. Amanhã, sábado, eu vou estar aqui ao vivo com vocês no lançamento oficial do livro, para que vocês possam fazer perguntas. Essa que é a grande verdade. Então vocês podem fazer a pergunta que você quiser sobre o livro. Já avisando que o livro é em e-book. Neste momento, ele está na nossa loja virtual. A nossa loja é www.academiabnc.com.br. Se você clicar lá em cima, você vai ver, tem 2 setinhas, uma de cada lado, você clica na seta e vai abrir lá Segredos da História do Brasil. O livro está sendo lançado por um preço insignificante, somente R$26, que você pode pagar em 12 vezes, viu? 12, através do seu cartão na PagSeguro. Você pode pagar em até, acho que é 12 vezes, 10 ou 12 vezes.
Se você acha que 12 vezes é pouco, paga em 10. Dá R$ 2,60 por mês, acho que tá bom para você. E você nunca vai... E depois, o livro, por que o livro é e-book? Porque se o livro fosse físico, ele seria realmente muito caro. Muito caro. Então, quis facilitar a vida de todo mundo. Você pode ler no computador, se você quiser. O livro é todo em PDF. Você pega e tira cópias do livro, sem problema nenhum, porque eu gosto também de ficar assinalando, né? Então, você vai lá no computador e você tira as cópias. Então, o livro já está à sua disposição no está passando aqui agora na sua tela, aqui, ó, www.academiabnc.com.br. Então, Segredos da História do Brasil. E não esqueça que amanhã sábado, vou estar aqui às 8 horas, para que você possa fazer, porque a gente vai ficar ao vivo aqui, para falar exclusivamente do livro, correto? Então, espero você amanhã, se você gostou, mande para os amigos, conte para os amigos, amanhã o Carlos Rosa vai estar ao vivo. 8 horas, sábado, 8 horas da noite, né? Esqueça um pouquinho a novela das 8, né? E venha aprender um pouquinho mais, porque você só tem a ganhar sabendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sempre procuro saber a verdade. Quando me contam alguma coisa, eu não acredito. Eu vou atrás de livros, rapaz. Eu vou para a internet, eu vou para livros, vou para a biblioteca, faço o diabo. Mas eu vou descobrir sempre, sempre, sempre a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é para você não ficar sendo enganado por esses monstros dessa telinha chamada televisão, que eu falo um monte de besteira. E aqui na internet é a mesma coisa. Então você vai saber a verdade sobre a história do Brasil. Deixa um comentáriozinho aí embaixo e eu espero você amanhã. Um beijo bem grande dentro do seu coração. Eu volto na próxima terça-feira com outro assunto importantíssimo. Mas amanhã, sábado, eu vou estar aqui ao vivo com vocês. Até lá!